A ministra Marina Silva foi atacada e desrespeitada hoje por senadores do PL no Senado. Marcos Rogério e Plínio Valério desrespeitaram a ministra na discussão em relação ao licenciamento ambiental. O Senado tem autonomia para votar os projetos, agrada ou não a população, mas não pode desrespeitar uma ministra de Estado. Eu, na condição de presidente nacional da Comissão Provisória do PDD, Partido da Democracia Digital, a qual nós estamos construindo, repudio essa atitude do Senado Federal. O Senado Federal precisa respeitar para ser respeitado. Cadê o Cleitinho, que idolatrou a rainha da Beth lá no Senado? Cadê os senadores que a idolatraram e agora desrespeitam uma ministra de Estado, uma defensora do meio ambiente, como é a ministra Marina Silva? Fica aqui o meu abraço à Marina Silva e o meu repúdio. O repúdio do PDD, do Partido da Democracia Digital, a essa atitude do Senado Federal. Uma netinha doce e encantadora rouba 200 mil do avô e culpa Luiz Inácio Lula da Silva. Senta, Cláudia, babado fortíssimo, mulher. Segundo a polícia do Paraná, não sou eu que estou dizendo, a meliante desviou o dinheiro desde 2021 do próprio avô, um senhorzinho de 87 anos, que exclusive recebeu precatório do INSS. O que é precatório? É aquele calote que o Satanaro deu na população brasileira, nos aposentados, deixando para o Lula pagar os atrasados. Porque assim, quando você entra com um processo de aposentadoria, leva um tempo, às vezes anos, e aí você recebe o retroativo. E foi isso que aconteceu. Dos 123 mil reais que o vovô dela recebeu, ela desviou 109 mil reais. E como a fraude foi descoberta? O filho do senhor, ele desconfiou porque foi puxar o IPVA do carro dele e aí estava com 3 anos atrasados. E aí ele foi perguntar para o pai dele o que havia acontecido para que ele não pagasse o IPVA do carro. E o avô disse o seguinte: paguei, eu dei na mão da fulana de tal, a fulana tal qual a polícia não divulgou o nome, ninguém sabe por quê, provavelmente é porque é branca, né? Que se fosse uma preta, já estaria em todas as páginas dos jornais neste exato momento. Mas aí descobriu-se que o avô ainda repassou o dinheiro de IPVA para ela, fora os desvios que ela cometia, né, Cláudia? E ela simplesmente não pagou a conta e desviou o dinheiro para outra conta que ela abriu apenas para extorquir o avô. Aliás, para quem não sabe, os precatórios só foram pagos no governo Lula porque foram deixados mais de 141 bilhões de reais de calotes do governo de Satanaro, sim, e mesmo assim, milhares de aposentados acreditam no bucho de égua. Tu acredita, Cláudia? Eu fico assim, digna Rosa Chicrete, né? Tem gente que só conseguiu aposentadoria logo depois de Lula tomar posse. Ficou 4 anos brigando, lutando para se aposentar e não conseguiu, além dos precatórios que só foram pagos no governo de Lula. E agora o roubo da netinha também caiu no colo do nosso presidente. Eita, Costa larga, hein, presidente? Tem que se benzer, viu? Porque esses bolsominions aí, vou te contar, viu? Não todos são bandidos, mas todo bandido é satanino. Pode ter certeza. Investiga a vida que tem merda neste currículo aí. Babei. A Marina Silva foi extremamente desrespeitada hoje por senadores bolsonaristas. Esse senador aqui, o Marcos Rogério, mandou ela colocar-se no seu devido lugar e um outro senador bolsonarista disse que não a respeitava. Detalhe, esse senador que disse que não a respeitava foi o mesmo senador que recentemente deu uma declaração dizendo ter vontade de enforcar a Marina Silva. As imagens que eu vou te mostrar agora é surreal, meus amigos. É de indignar qualquer ser humano que tenha um mínimo de respeito pelo próximo. A educação da ministra Marina Silva. Eu não tenho educação.
ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Me respeite. O senhor tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência, a palavra. Isso, presidente! Que isso, presidente? Não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a senadora, com a ministra? Não. Foram diversas vezes que ela foi interrompida, que o microfone dela foi cortado, privando ela de defesa, e um grande desrespeito a uma mulher, a uma senhora de idade, a uma pessoa que tem biografia, que tem toda uma trajetória de vida, gente. Isso é inadmissível. Esse senador aqui, que é o senador Plínio Valério, do PSDB, que foi o que falou que tinha vontade de enforcá-la, ele chegou a dizer hoje de que as mulheres mereciam respeito, a Marina Silva não. E ela então exigiu que ele se retratasse por essa fala dele, e ele não se retratou. Ela então se retirou da reunião. Ministra tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Eu me retiro, porque eu não fui convidada. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Está com O medo? senhor se denunciou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. O senador Marcos Rogério é tão desrespeitoso, é tão desprezível, tão subterrâneo, que agora ele disse que vai pautar a convocação da ministra, já que ela se recusou a permanecer nessa reunião onde ela foi atacada e desrespeitada. E uma convocação ela não poderá faltar. A ministra Gleice Hoffmann, obviamente, saiu em defesa da Marina Silva. Ela disse que foi inadmissível o comportamento do presidente da comissão, o Marcos Rogério, e do Plínio Valério na audiência de hoje com a ministra. Totalmente ofensivos e desrespeitoso com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula a Marina Silva. E não poderia deixar de citar que também o senador Omar Aziz, da base do governo Lula, também foi desrespeitoso com a Marina Silva, e o senador Jacques Wagner, do PT, simplesmente viu tudo isso acontecendo com ela e não fez absolutamente nada. Vergonha também para vocês, tá? SOS, vem de si, Pernambuco. Eu quero aqui fazer uma denúncia. O que está acontecendo em Pernambuco é uma privataria. É a privatização por completo do nosso estado, que está sendo leiloado, tanto pela governadora Raquel Lira, quanto pelo prefeito João Campos. Preste atenção, gente. Isso que aconteceu e essas cenas é mais um dia do cotidiano do trabalhador pernambucano. Porque a receita é sempre a mesma. Precariza para viabilizar o quê? A privatização. Deixa o povo passar o perrengue, deixa o povo passar a humilhação, até ele não aguentar mais e ele próprio pedir ao quê? A privatização. Daí, a governadora entra com a solução. Há muito tempo a Raquel Lira vem articulando, costurando essa privatização do metrô de Recife junto à Casa Civil do governo federal. E tudo indica que ela vai, de fato, conseguir. Ela também está querendo privatizar as águas de Pernambuco. E o modelo de privatização é ótimo. Só quem se lasca, ó, é o povo. Sabe por quê? Porque eles querem fazer a privatização, mas com investimento público, utilizando um banco público chamado BNDES, para deixar tudo tinindo, tudo funcionando maravilhosamente bem, para assim poder entregar a iniciativa privada. A governadora quer privatizar o transporte e as águas de Pernambuco. Por sua vez, o prefeito da nossa capital já iniciou esse processo de privatização. E começou com os parques públicos. Foram 4 privatizados. Ele também quer privatizar o nosso estádio, o Geraldão, que é um estádio que tem uma representatividade muito grande para o esporte de Pernambuco. Ele também quer privatizar, pasmem, a saúde da capital. Ou seja, na minha opinião, tanto a Raquel Lira quanto o João Campos, ao tentar privatizar, terceirizar suas responsabilidades, eles assinam um atestado de incompetência. Ou seja, deveriam pensar também em privatizar suas cadeiras, porque eles não estão gerindo a nossa capital e muito menos o nosso estádio. Pense bem, cidadão pernambucano.
Forte abraço. E o Bananinha pode acelerar a prisão do Bolsonaro. O Little Banana esperava que a PGR pedisse a prisão do Dudu. Só que o procedimento não é esse, simplesmente pedir a prisão do cara. E ela fez o procedimento correto, mandou abrir um inquérito. E com essa jogada, eles mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro que, ao investigar o Bananinha, que é um dos poucos ali Bolsonaro que não tem nenhum tipo de investigação, a gente vai conseguir chafurdar um pouco mais toda essa sujeirada envolvendo tentativa de golpe. Uma vez que, ao investigar o Bananinha, eles também podem usar qualquer coisa que vai ser encontrada lá com ele para outros inquéritos, como é o caso do inquérito do golpe. E se ficar comprovado que Bolsonaro, junto com essa galera aí do golpe, tá querendo obstruir a justiça brasileira, justificativa para a prisão preventiva. E ainda uma outra coisinha vai acontecer, porque o mandado de prisão é muito fácil dos Estados Unidos rejeitarem, até porque eles têm leis diferentes, e daí somente pedir a prisão do cara não seria algo efetivo. Agora, abrir um inquérito, isso vai obrigar com que as instituições estadunidenses, elas tenham que dar uma resposta aos pedidos de colaboração. Não necessariamente eles precisam fazer a colaboração, mas tem todo um trâmite diplomático que eles têm que seguir, até porque isso acontece vice-versa, né? E embora o Trump ele tenha recebido um indulto ali da Suprema Corte, onde ele pode cometer vários crimes, os seus funcionários não. E isso pode ser um prato cheio para a oposição estadunidense, que vai se refestelar, mostrando que o governo dos Estados Unidos está mancomunado com pessoas de outros países que estão sendo acusados de tentativa de golpe de Estado, que cometeram crimes. Ou seja, para além das narrativas que tentam se criar aí, a gente consegue ver de uma maneira muito clara que não está funcionando. Isso pode ser uma grande mousse lá na bolha bolsonarista. Agora, fora dessa bolha, o seu mousse virou uma piada, meu parceiro. Atenção, Brasil, urgente, o Eduardo Bolsonaro ameaça vir dos Estados Unidos com um jipe e 2 soldados, talvez nem o jipe, só os 2 soldados, para fechar o STF e prender Alexandre de Moraes. Era só o que faltava. Mas antes, curta, comente e compartilhe. O Eduardo Bolsonaro, tchutchuca do Donald Trump, ameaça sancionar agora, junto lá com o Marcos Rubio, um secretário lá dos Estados Unidos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Era só o que me faltava. Eles vão proibir Alexandre de Moraes de comer McDonald's. Eles vão proibir Alexandre de Moraes de ir para Disney. Eles vão proibir o Alexandre de Moraes de pentear o cabelo. O Eduardo, chamado Bananinha, vai fazer xixi aí no parque da Disney para ver se de repente brota um hambúrguer na chapa. Deixa o povo brasileiro em paz. O seu lugar aqui é na cadeia. Você e todos os golpistas que conspiram contra a nossa democracia.